ponto de encontro. Seminário Teatro Necessário com Romualdo Lisboa. Bom dia a todos, bem-vindos no domingo de manhã. Temos aqui como nosso convidado especial o Romualdo Lisboa, que é uma pessoa muito especial. E eu queria apresentar ele rapidinho. Romualdo Lisboa é de Ilhéus, ele é diretor do Teatro Popular de Ilhéus. Vou ler rapidinho o seu currículo, Romualdo, porque são muitos nomes que eu não sei de cor. Que é um grupo de teatro popular fundado em 1995 por Équio Reis, que era o diretor do grupo. Romualdo foi presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus, conselheiro estadual de cultura, diretor de espaços culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e chefe de gabinete da Fundação Cultural do Estado da Bahia. E atualmente é o diretor artístico do Teatro Popular de Ilhéus. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre ainda é possível um teatro épico, e para isso o Romualdo trouxe também algumas cenas de espetáculos de teatro épico que ele já montou, já dirigiu, e nós, do grupo da Vivência, que estamos estudando A Mãe, do Brecht, a gente também vai ler uma das cenas, não sei quando você achar que, quando a conversa rolar, a gente achar que deve, a gente lê uma cena que a gente escolheu ontem. Então, a ideia é bater um papo, né, Romualdo, e ver por onde vai enveredando. Bem-vindo. Eu acho que é isso, a gente conversar um pouquinho. Eu sou, assim, me apresentaram Brecht ainda muito cedo, eu era um adolescente, tem um bocado aqui também nessas janelinhas, né? E eu tive acesso a Brecht, inicialmente, às peças didáticas dele, né? Que são de um período um período de ruptura dele com as tradições do teatro, e ele escreve as peças didáticas. Eu particularmente gosto muito, né? Porque é uma forma bacana de introduzir o teatro de Brecht para os artistas, atores, técnicos, músicos, e é bem bacana começar pelas peças didáticas. E acho que isso tem um papel importante para a gente hoje, né? Entender um pouquinho como Brecht, como ele deslocou o teatro para um lugar de ação, ou de intervenção na sociedade. Ele inclusive, não chamava as peças dele de peças de teatro, eram experimentos sociológicos, ele falava. Porque, de fato, eram experiências, né? Bornheim, ele inclusive fala que não há muitas rupturas Tem gente que fala do Brecht jovem, para depois falar do Brecht maduro, né, das peças do Vida de Galileu, de Mãe Coragem e Seus Filhos e tal, mas no fim ele não há essa transição muito forte entre o jovem Brecht e o Brecht maduro, porque no fim a grande característica de Brecht era um fazedor de teatro que construía suas teses, suas técnicas e modos de fazer o teatro fazendo. Então, tudo que a gente tem escrito, os cadernos de Brecht, são cadernos de ensaio, é o exercício do teatro. E aí é isso. O que mais me aproximou de Brecht foi o fato dele, de alguma forma, abrir o teatro para a gente, dele apresentar os bastidores do teatro para a gente.
eliminar aquela possibilidade de um teatro que cria o espaço de uma experiência emocional puramente, né? Você vai para o teatro e é como se você estivesse numa floresta, é como se você estivesse numa cidade cheia de arranha-céus, ou sabe? Ele acaba com isso e diz: vocês estão num teatro, aqui é tudo representação, e todo o trabalho dele vai se articular a partir disso, porque tem uma coisa legal, é que o que a gente chama de texto, cenário, figurino, a gente vai separando tudo, né? E Brecht transformou todos esses elementos e cada um deles num espetáculo. Então, o figurino é um espetáculo, o cenário é um espetáculo. Ele precisa falar coisas, ele não pode ser só um elemento que ajude a compreender, ou que, separado o cenário de um espetáculo, ele tem que ser uma obra de arte, um espetáculo, ele conta a história, ele dialoga com o público. E isso, acho que foi o que me atraiu muito, né? Eu estava lendo muito Nelson Rodrigues, lendo muito teatro realista, naturalista, e buscando uma interpretação realista, naturalista. Eu, ator, bem no comecinho. E tem uma coisa que me aproximou também de Brecht muito, foi o fato de o meu primeiro contato com teatro, ele acontece quando eu vou num circo. Então, eu fui a um circo muito pequeno, né? E nesse circo eles anunciaram que ia acontecer um drama. E era dividido em partes, né? Aconteciam cenas de uma grande novela durante a semana inteira. E eu assisti Coração Materno, que é um clássico da dramaturgia brasileira. E o bacana disso é que a gente assistia o espetáculo inteiro, malabarista, trapezista, tudo. E no final a gente assistia o drama, que inclusive as crianças não podiam ficar. Eu fiquei ali grudado no meu avô. E o que mais me chamou a atenção é que o palhaço, ele fazia o papel de uma mulher, da filha. E em nenhum momento ele fez nenhum esforço para provar para a gente que ele era uma mulher, que ele era a filha. Ele continuava com o resto da maquiagem de palhaço. Todo mundo sabia que era o palhaço. Inclusive, isso era um elemento cômico da representação do Coração Materno. E aí, todos os dias, a gente foi criando uma relação, não com a filha, mas com o palhaço fazendo de conta que era a filha. E quando a gente encontrava com ele, por acaso, durante o dia ali, eles arrumando o circo, eu fiquei, sabe, colado na cerca do circo o tempo todo. E aí eu olhava para ele e ria do que ele fazia à noite, sabe? Não era assim, eu não tinha eu não o identificava como personagem. E ele não fazia questão de fazer isso. Nenhum dos atores faziam questão. Então, mais velho, depois que eu conheci Brecht, depois que eu fui apresentado a dramaturgia e as técnicas de Brecht, eu disse, cara, aquele negócio que eu vi lá era teatro épico. Era exatamente o que foi exatamente o que me atraiu naquele modo de representação. E é engraçado porque
a conformação do teatro épico de Brecht ela vai começar exatamente quando ele se depara com um ator chinês, e é um ator que tradicionalmente faz personagens femininos, mas ele em nenhum momento ele se coloca em cena como uma mulher. É um homem que interpreta ou que conta histórias a partir de um personagem feminino. E isso atrai muito Brecht a construir, dentre tantas coisas, a ideia de que é preciso distanciar ou que é preciso criar esse processo de afastamento, que falar distanciamento não traduz bem o que é em alemão. Você conhece, né, Elisa? O efeito V. Como é aquela palavra gigantesca? Verfremdungseffekt. Pois é, isso aí, viu? Distanciamento não traduz efetivamente o que é isso aí, né? Mas, assim, de alguma forma, a ideia de revelar o que está por trás do espetáculo e revelar todas as técnicas que compõem o espetáculo, além desse tipo de representação que não quer de forma alguma criar uma aura de seja lá o que for, mas que é o aqui e agora, o trabalho do ator frente ao público. Isso é o que eu considero de mais genial de tudo, né? Do trabalho de Brecht como um todo. E tem uma coisa que eu também considero importante, é que não dá para a gente separar o dramaturgo do poeta, do contista e do diretor de teatro, do ensaísta, ele conseguiu transformar toda a obra dele numa coisa só. Quando você lê um poema de Brecht, você entende que é Brecht, né? E eu acho que é super bacana esse trabalho que ele construiu a partir da prática. Então, Brecht não é um teórico, Brecht é um homem de teatro e do exercício do teatro. E é isso, né? São todos esses elementos do espetáculo, eles de alguma forma são compreendidos por Brecht como um espetáculo, né? Então, por exemplo, os sons, né? As músicas do espetáculo. Há um modo de colocar a música na cena que é próprio desse momento que ele estava criando. E é bem simples, né? Ele se baseia muito na ópera, né? Que é para ele a ópera, o boxe, né? O esporte de um modo geral e a ópera para ele são grandes elementos de inspiração. E aí a ópera, porque imagina, o cara tá com a faca encravada no peito e cantando, sabe? Um tenor com a voz maravilhosa, perfeita, tudo no lugar e uma faca encravada no peito. É óbvio que tudo aquilo que se representa numa ópera, é distante demais da realidade. E é o que ele busca na obra dele, né? De alguma forma distanciar a representação dessa possibilidade de catarse mesmo, de envolvimento puramente emocional. E aí a música na peça de Brecht a atriz, o ator, saca o microfone e canta. E aí o modo de colocar a voz é diferente do modo de falar, né? A gente sabe que cantar coloca a gente num lugar, a respiração, o diafragma, toda a postura do corpo vai para um outro lugar que é diferente de quando a gente está falando. E isso é muito bacana, porque você faz uma quebra no espetáculo, né? E essa é uma coisa, Brecht divide
as histórias que ele conta na dramaturgia em quadros, né? E uma coisa bacana de se ver, vocês que viram A Mãe, é que é como se cada quadro fosse um espetáculo nele mesmo. Então, é óbvio que tem uma história ali que é desencadeada, mas se a gente separar e quiser dialogar só com aquele quadro, a gente faz isso e ele se resolve, e ele resolve problemas, ou ele aponta problemas. Então, acho que é isso, né? Brecht fala do... Aí tem os songs, aí tem o uso de audiovisual, né? O uso de cartazes, de letreiros, de vídeos, é uma coisa também super bacana. Ele acaba quebrando o desenrolar da história e criando um momento de reflexão, né? Um momento em que a gente, de alguma forma, pensa sobre o que está acontecendo. E aí é óbvio que isso, né, que Bornheim fala, não há essa divisão bem fechadinha do Brecht em momentos assim ou assado. Ele escreveu Os Fuzis da Senhora Carrá já numa idade já maduro, né, o Brecht maduro, e Os Fuzis da Senhora Carrá é uma peça dramática, não é uma peça de teatro épico, tecnicamente, como ele escreveu A Mãe Coragem e Seus Filhos, Vida de Galileu e outros, né? É uma peça dramática. Quem já viu Os Fuzis, a gente tem nós montamos Os Fuzis 2 vezes. Tem uma montagem que está na íntegra no YouTube da gente. A peça acontece na casa da senhora Carrá. E os personagens vão chegando e saindo, né? E, de alguma forma, criando uma tensão. Não sei se vocês conhecem a história, mas durante a Guerra Civil Espanhola, uma mãe, uma mulher, mãe de pescadores jovens, os filhos dela, em idade, que já estão querendo recrutá-los para a guerra, ela tenta protegê-los porque perdeu o marido numa batalha, e agora ela tenta proteger os filhos dentro de casa. E os vizinhos, e a namorada do mais velho, e todo mundo vai numa sucessão de invasões na casa dela para provocá-la a entregar os filhos para a guerra. E ela resiste até o fim. Então, a peça acontece assim, numa paulada só, não tem separação, não tem quebras. Aí vocês vão ver que na nossa montagem a gente criou pequenas quadrinhas que eram, na primeira montagem da gente, eu acho que era mais bacana ainda, porque era um cartaz escrito à mão, que a gente ia lá no fundo do palco. Não, era um cartaz escrito à mão, que meu filho tinha 4 anos, 5 anos de idade, ele ia colocando assim o cartaz na frente, né? Quadro 1, quando Mãe Coragem, não sei o quê, ou quando Teresa Carrá, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois, e ele era muito pequeno, a gente ficava o tempo todo, eu ficava com ele no colo, acordando, velho, você vai entrar agora, vá. Aí ele entrava e colocava o cartaz. O cartaz às vezes ia de cabeça para baixo, mas a função do cartaz era cumprida sempre, porque ele fazia a quebra daquela história que foi uma história contada não nos moldes do teatro épico, mas do teatro dramático. E a gente colocava músicas também quebrando. No começo, na primeira montagem, a gente tinha uma banda que cantava. Na segunda montagem, a gente radicalizou. Os atores têm uma banda montada, os atores saem de cena e vão para o microfone e cantam. E aí depois voltam e a cena continua. E aí na primeira montagem, a gente utilizava só os cartazes. Na segunda montagem, a gente utilizava vídeos da Guerra Civil Espanhola. Vídeos que a gente tem aí disponíveis
inclusive na Biblioteca de Imagens da Espanha, né, de Madrid. Mas é isso. No fim, esse Brecht, que aparentemente chega no momento que ele começa a fazer teatro épico, e aí é o modo dele fazer, ele, no meio disso tudo, ele escreve Os Fuzis da Senhora Carrá, que, teoricamente, não tem nada a ver com o teatro épico de Vida de Galileu, de outras peças do período dele mais maduro. E é isso. Eu acho que um dado também que eu acho importante a gente levantar aqui, e aí depois a gente vai conversando, né? Eu acho que já falei mais, mas assim, um dado que eu acho bacana é essa ideia de que Brecht ele se ocupou de pensar ou de dialogar com tudo da cena, inclusive o público. Nós, no Teatro Popular de Ilhéus, a gente tem um espaço, né? Agora o espaço caiu, a lona caiu, a gente está tentando rearrumar um outro espaço. Mas ele, durante o período que Brecht tinha um espaço, o Berlin Ensemble, ele também se preocupou muito com o que é que a gente está falando com o público. E por que a gente resolveu falar isso com o público? Que público é esse que a gente quer falar? E acho que isso é importante, e talvez isso torne o teatro épico vivo ainda hoje, e possível ainda hoje, porque, de alguma forma, todo o pensamento que o compõe é um pensamento vivo e em movimento, né? Então, quando ele, na década de 1940, 1950, ele junta o grupo, a companhia, para pensar o público, para dialogar sobre o que é que a gente está falando para o público e que público é esse hoje, é algo que a gente precisa fazer o tempo todo, né? E eu confesso para vocês que há alguns anos a gente vem circulando em festivais de teatro, né? O Teatro Popular de Ilhéus vem circulando em festivais. E aí festivais, por exemplo, internacionais, festivais que a gente assiste espetáculos do mundo todo, né? A gente participou em São Paulo da Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo, que permitiu a gente ver um monte de grupos assim da América Latina, e foi muito bacana isso. Mas, às vezes, nos festivais, a gente, sentado na frente da plateia, a gente tem a impressão de que o que está ali em cena é alguma coisa que deveria estar só na sala de ensaio, sabe? Parece que aquele grupo, aquele elenco, aquela história que está sendo contada ali é uma história contada para dentro, para eles mesmos. Não se abre uma janela para o público. Termina o espetáculo e eu pergunto assim, gente, o que foi que aconteceu ali? Não dialogaram comigo, público, né? Comigo que estou ali sentado na plateia. Então tem muito disso ainda, tem muito disso, né? Hoje a gente vê no final os exercícios de preparação do ator colocados em cena para o público, e aí não é isso mesmo, era uma coisa, um projeto pensado para não terminar, não dizer nada. Eu vi muita coisa disso. E eu vejo que é o que nos distancia do público, o que quebra o diálogo com o público e para mim, perde totalmente a função. Ou a gente faz esse negócio na cena para conversar ou para dialogar com quem está na plateia, seja ela qual for, na rua, no palco, ou não faz sentido, né? E isso é uma das coisas que também todo ano, quando a gente faz o planejamento, em dezembro, eu acho que a Elisa vai estar por aqui esse ano, a gente lê um trecho, uma anotação de Brecht sobre o público.
E virou assim um ritual da gente ler essa anotação dele, porque lembra a gente do que é que a gente está fazendo, sabe? Por que que a gente está fazendo isso? E é muito triste quando, às vezes, você olha para o próprio trabalho e fica pensando assim, gente, nós estamos fazendo o espaço cultural funcionar para a gente mesmo, né? Como se nós, como um médico que de repente dissesse, ó, gente, hoje eu só vou fazer cirurgia de coração e ponto, né? E aí chega lá o cara com a cirurgia de, sei lá, oftalmológica, ó, infelizmente hoje é dia de coração. A gente às vezes acaba programando os espaços da gente assim, né? Dizendo, ó, não, hoje tem, esse mês tem tais e tais espetáculos. E aí a gente não pergunta, né? O público está querendo o quê mesmo? O que é que a gente pode fazer? Que diálogo é esse que a gente está criando com o público, né? E acho isso fundamental na obra de Brecht como um todo, né? Bom, é isso que eu queria falar um pouquinho para a gente. Tem uma coisa só para terminar, que é um poema autobiográfico de Brecht, que ele diz: eu, Bertold Brecht, sou das florestas negras. Minha mãe me trouxe para as cidades dentro do ventre, e o frio das florestas estará comigo ao me cobrir a laje. Na cidade de asfalto estou em casa e a caráter, com todos os últimos sacramentos ministrados, jornais, tabaco, conhaque, desconfiado, indolente e, enfim, satisfeito. Sou amável com os outros e visto meu chapéu coco como todo mundo. Digo, são bichos de cheiro esquisito. E digo, e daí? Também sou no fundo. Às vezes, nas cadeiras de balanço, coloco algumas moças de manhã e digo, em mim, vocês têm, eu garanto, alguém em quem não podem confiar. À tarde, me reúno com colegas, tratamo-nos de gentleman. Eles dizem com os pés à minha mesa, as coisas vão melhorar. E não pergunto quando. Na madrugada cinza, abetos mijam e piam os pássaros que são seus vermes. Na cidade, meu copo se esvazia, largo o charuto e durmo um sono leve. Assentamo-nos, uma geração leviana, em prédios que quiséramos indestrutíveis. Assim construímos os arranha-céus da ilha de Manhattan e as finas antenas sobre o Atlântico a nos divertirem. Destas cidades ficará quem as atravessou, o vento. A casa faz feliz quem nela come, quem a esvazia. Sabemos sermos efêmeros e que depois de nós o que virá será sem valia. Nos terremotos vindouros, que não seja, meu fado, deixar por amargura o meu Virgínia se apagar. Eu, Bertold Brecht, largado nas cidades de asfalto, oriundo das florestas negras, no ventre da mãe, tempos atrás. É isso. Eu não sei exatamente de que ano é esse poema, mas eu gosto muito. Sobre o pobre Bertold Brecht. É isso. Vamos abrir a palavra aí, porque eu já falei demais. Por favor. Obrigada, Romualdo. Dá vontade de ficar aqui ouvindo horas, confesso. Muito gostoso te ouvir. Alguém quer falar, perguntar alguma coisa antes da gente? Tem aqui um vídeo que você me mandou também, né, Romualdo, depois para eu compartilhar. Esse é um trecho do nosso Uma Certa Mãe Coragem,
que é baseado em A Mãe Coragem e Seus Filhos. Uma divulgação do espetáculo, né? Esse espetáculo a gente não tem na íntegra no YouTube, mas esse trechinho eu gosto muito. Eu acho bem... É engraçado porque, bom, é bom ver, se vocês quiserem ver agora, aí a gente pode comentar depois, que tem um monte de coisinha aí que eu acho legal de conversar. Ah, então vamos ver. Ou alguém quer perguntar antes da gente ver alguma coisa específica que ele... Então vou compartilhar aqui. Vem vindo uma carroça com 2 mulheres e 2 marmanjos. Quem sabe não recrutamos os 2? Vamos deter esta velha. Sim, é agora ou nunca. Senão não me arrisco mais neste frio. Alto lá! Alto lá! Boa noite, sargento. Como vão? Boa noite. Quem são vocês? Apenas comerciantes. Aqui temos de tudo um pouco. Calças novas e seminovas. Um bom conhaque pra esse frio de Foi neste momento em que ficaram sem saber o que fazer, coçando as cabeças, que eu me aproveitei, me agachei, recuperei minha espada e quando me levantei, passei os 4 no fio da lâmina. A necessidade não tem mandamento. Não é assim? E também salsichas, embutidos variados. Escutei por um acaso que está pensando em vender a carroça. Só estou pensando mesmo em arrendar, vender não. Uma carroça como esta não é fácil de se conseguir em tempos de guerra. Temos ainda sapatos e boas munições para batalhas. Afinal, e ainda não está morto, que calça tem os pés. O engraçado dessa gravação é que os figurinos estão tudo novinho, limpinho. Não tinha ainda passado pelo processo de envelhecimento, né, de desgastar. É bem legal. O figurino eu gosto muito. É todo feito de rede, sabe? Rede de dormir mesmo, aquele tecido de rede. E aí ele é bem gasto, né? Sujo. Aí tem uma técnica bem bacana de Chicó, que é usando uma máquina, né? Que eles chamam uma tupia, e aí ele vai desgastando o tecido e fica bem diferente. Eli gripado também é ótimo. Ele estava todo gripado ali. Mas é bacana, eu gosto muito desse espetáculo, porque é isso, né? A gente se deparou com uma obra de Brecht que tem todos os elementos do teatro épico bem definidos, né? A gente não pôde montar a peça dele, porque ficou muito caro mesmo. Os fuzis a gente conseguiu os direitos, mas Mãe Coragem e Seus Filhos não. Por isso que a gente fez uma adaptação da peça. E é muito caro, né? Brecht talvez seja um dos autores mais caros de se montar no mundo. Ainda tem você sabe que mudaram o tempo de direitos autorais por conta de uma pressão da família dele também. Isso virou uma briga jurídica gigantesca e aumentaram em mais 10 anos. E eu acho que a gente só vai ter Brecht livre de direitos autorais daqui a mais uns 5, 6 anos, não sei direito. Mas é muito caro. Os fuzis, por exemplo, eles cobram em torno de... Eles cobraram para a gente em torno de 2.500 euros
mais 10% da bilheteria. E é um processo assim de vigilância terrível. É um escritório em Barcelona. Uma pessoa até bacana e tal, mas o processo é bem difícil. Aí, Mãe Coragem, ao invés de fazer Mãe Coragem e seus filhos, a gente fez uma certa Mãe Coragem com um texto de um dramaturgo amigo nosso, que é Paulo Atto. Ele fez um trabalho muito bacana. Eu mexi muito também. Tem uma cena que eu adoro muito, que lá no final Brecht sugere que Anna Firlin, que é essa personagem, a mãe, né? Ele sugere que ela vai pedir, ela está passando fome, e aí ela vai pedir numa casa. E aí ela canta uma coisa e tal. Aí a gente escreveu uma Salve Rainha. E é uma das músicas mais lindas do espetáculo, porque quem fez as composições foi Antônio Melo, um maestro aqui. Elisa deve conhecer, né? Toninho, Elisa. Antônio Melo. Ele fez uma composição incrível, que é um blues, e é uma Salve Rainha. É muito legal esse momento. Outra coisa que não tem aí nessa gravação a gente esqueceu de entregar o microfone para a Tânia, para ela cantar. Então, o espetáculo inteiro entra um ator e entrega um microfone para ela e ela canta. E quem canta, canta com o microfone. Isso, é um espetáculo que eu gosto muito. A gente podia ficar um dia conversando só sobre ele, sobre os elementos que a gente foi criando, tipo palco móvel, e a ideia sempre de que Anna Firlin, a carroça dela, está sempre na direção contrária do modo como a história está sendo contada. Então, a história, o cenário junto com os atores entram em carros, né, empurrados, que vão passando num corredor. E de onde vem o carro, ela vem sempre o contrário com a carroça. Outra coisa também que eu acho bacana, o espetáculo todo é um joguinho, desses joguinhos de celular de guerra, sabe? Então, a gente tem todo um processo das tropas passando por lugares durante a guerra. Então, o espetáculo começa com um ator em cena jogando, e nas telas, são 2 telas imensas, está lá projetado o joguinho que ele está jogando, né? Atirando bombas e tal, e confronto entre os soldados e ele ali jogando. Aí a mãe diz assim: fulano, esqueci até o nome do personagem, você está jogando ainda? Vai estudar. Aí ele desliga e sai de cena e o espetáculo começa. E aí lá no meio do espetáculo ele de novo está ali no centro jogando, e aí a mãe briga com ele, e no final o espetáculo acaba, os atores agradecem e tal, parará. Quando o público vai saindo, o menino está lá do lado de fora jogando o joguinho dele. É bem bacana isso, e isso gerou um monte de questões depois, né? Essa viagem de quebrar mesmo, quebrar o modo de contar a história. Mas é isso, vamos lá. Fiquem à vontade aí. Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Senão eu vou. E aí a gente podia também, a gente tem até 10h30, antes disso a gente podia ler a cena da mãe. Mas, Romualdo, eu queria comentar, na verdade, uma coisa, que agora nessa da gente estar aqui estudando a mãe, a gente está tentando estudar um pouquinho Brecht, lendo sobre ele, enfim,
primeiros passos, assim. E uma coisa que me pega muito é essa coisa de tornar os acontecimentos ou tornar determinados fatos que muitas vezes a gente acaba vendo como cotidianos, como comuns, como naturais, como aceitáveis, né? De torná-los históricos, né? De torná-los não naturais, de torná-los grandiosos no sentido da gente estranhá-los. E sempre que a gente monta Brecht, são esses acontecimentos dessa época dele, né? No caso da mãe aqui, a Revolução Russa. Então, é olhar para esses acontecimentos com esse olhar, né, de estranhamento de coisas que não são naturais e com isso relacionar com acontecimentos que a gente está passando hoje, que é incrível como a gente se acostuma rápido com as coisas. Eu acho isso, assim, desde 2018 para cá, é muito doido. Eu fico um pouco assustada como a gente se adapta rápido às coisas, como coisas que talvez há 3 anos atrás eu achasse absurdas e agora a gente acha naturais. De certa forma, elas vão se tornando naturais. E esse exercício do épico, para mim, é sempre um exercício de olhar com um olhar não natural para as coisas que a gente está se acostumando, né? E aí daí eu acho muito legal, não sei se você quer falar um pouco, porque a gente trabalhou também com o 1789, que aí foi você, né, escrevendo ou tendo um olhar para um acontecimento aí, local, da história da Bahia, do passado, e eu acho que você está escrevendo uma trilogia, então acho que você está escrevendo outros 2 espetáculos sobre outros acontecimentos também da história da Bahia. Então, não sei como você vê esse olhar local, atual nosso, de olhar para determinados acontecimentos da história com outro olhar, de que eles não são por si só, né? De que, foi assim, então tá, aceitei, então a gente é assim hoje porque a nossa história foi essa, e porque as coisas se aconteceram assim, porque a Bahia foi construída assim, porque o Rio do Engenho hoje em dia é porque foi assim, e sim olhar com esse olhar questionador de que não poderia ter sido diferente, né? De que poderia não ter sido assim. E aí eu não sei, eu só li o 1789, mas eu acho que você está escrevendo um outro, que eu não me lembro exatamente qual era o acontecimento. Na real, a gente está trabalhando o massacre do Cururupi, que é um evento 1550 e pouco, aqui, bem pertinho aqui de casa, na Zona Sul. O Mendes Sá, que era o governador da Bahia, ele monta um exército, inclusive com indígenas também, e vem para Ilhéus, e nessa área, nessa praia, ele mata uma quantidade de índios que o padre Manuel da Nóbrega descreve que eram não sei quantos quilômetros de corpos estendidos um do lado do outro na praia, aqui na praia do Cururupi, e que a água do mar e a água do rio, que é do lado, a água ficou vermelha de sangue. Aí a gente está contando essa história, porque na real a ideia é que, e tem tudo a ver com isso que você está falando, que a gente lê hoje as matérias que saem sobre o cacique Babau, não sei se vocês conhecem, mas é uma liderança indígena, um cara jovem pra caramba, ele não tem 40 anos, né? Ele deve ter uns 30 e poucos anos. O cacique Babau é uma cabeça que é uma revolução aqui, né? E a tribo da qual ele faz parte, que ele é cacique, tem uma área em Buerarema. Pega Buerarema, um pouco de Ilhéus, né, Olivença, que é a Serra do Padeiro. E Babau, ele é alvo assim de perseguições mil, né? Já foi preso várias vezes. E aí a gente lendo as matérias que saem sobre ele, sobre o cacique Babau, são iguaizinhas às matérias que saíram sobre uma outra liderança indígena, que é o Caboclo Marcelino. Isso na década de 1920, 1930. O Caboclo Marcelino é uma figura assim potente
no combate à invasão de terras indígenas em Olivença. Então, onde hoje tem a ponte que separa o rio, que liga Ilhéus a Olivença, né? Aquela ponte sobre o rio Cururupi, os coronéis, à época, tentaram fazer várias pontes ali, e o caboclo Marcelino juntava um grupo de indígenas, ia lá e derrubava a ponte e queimava tudo. Então, ele ficou conhecido como uma resistência a essa chegada da vila de São Jorge dos Ilhéus até Olivença de uma forma mais predatória. E aí, assim, comparando o que se fala do cacique Babau hoje ao que se falava do caboclo Marcelino na década de 1920, 30, e do que se falou, a crônica da época do massacre do Cururupi, a gente percebe que o olhar da sociedade, o olhar da imprensa, que reflete o olhar da sociedade sobre o indígena, continua igualzinho. A gente não avançou do ponto de vista da relação com os povos originários. Nós continuamos a enxergar os povos originários como algo apartado da sociedade, como se eles não fizessem parte dessa mesma sociedade, ou como se nós e eles fôssemos diferentes, né? E aí vem toda essa maluquice de o cara com um celular, e aí o índio usando celular, como se o índio vivesse em 1500 e não em 2021, né? Então, assim, a gente quer contar essa história. E aí, eu falei isso porque eu acho que a abordagem da gente sobre a história que a gente resolve contar que dá exatamente, que a coloca num lugar específico, né? Então, por exemplo, uma certa mãe-coragem da gente, a trilogia, tem uma outra trilogia que é a trilogia da guerra, que é Os Fuzis da Senhora Carrá, Uma Certa Mãe-Coragem, e uma próxima montagem que é a Santa Joana dos Matadouros. A gente está falando da guerra, né? Mas a gente está falando de um ponto de vista muito específico, que é o da mulher, da mãe, do ser feminino, nessa sociedade da gente em que, para ser mulher, é preciso guerrear todo dia para garantir espaço, para garantir voz, para garantir... Então, a trilogia da guerra começa com Os Fuzis da Senhora Carrá, que aí a gente vem aqui no bairro, aqui, que é próximo a esse bairro que eu moro, que é o Nossa Senhora da Vitória. E lá a gente descobre mães que perderam os filhos para o tráfico. Então a gente vai lá, e aí foi uma atitude nossa, né, de produção. Nem fui eu que fui entrevistar as mães, mas Tânia, que faz a Senhora Carrá, que faz a Mãe Coragem também. Tânia foi e entrevistou as mães, ouviu as mães, inclusive não tinha câmera, o câmera deixava a câmera lá pronta e Tânia só apertava o REC e ele fora, e elas falaram para ela. Então a gente levou para a cena histórias de mães que não puderam sequer enterrar os filhos. Ou perderam para o tráfico, ou perderam para a polícia. E aí a história que passa no espetáculo inteiro, nos Fuzis inteiro, é a história da mãe que tinha uma briga com a filha e no momento em que chegam na casa dela e dizem assim, fulana morreu, ela se desestabiliza e vai buscar a filha. E aí vai na polícia, e aí vai para o morro procurar os traficantes, e não dão conta da filha dela.
E aí depois ela começa a receber notícias de que encontraram uma parte do corpo no mangue, encontraram não sei, sabe, a cabeça não sei aonde. E ela até hoje não enterrou os filhos. E um dos depoimentos mais potentes dela nos fuzis da Senhora Carrá é quando ela diz assim: fulana de tal perdeu 2 filhos, um depois do outro, mas ela enterrou os meninos. Ela foi lá, fez o funeral, rezou, enterrou. E eu não pude enterrar minha filha. Então, isso aí a gente pega essa mulher que não pôde falar isso na rádio, na TV, que não teve matéria na internet sobre isso, que não. A gente coloca ela no centro da cena e mistura a história dela com a história de Teresa Carrá. Então, as guerras, no final, são muito próximas, sabe? E eu acho que é isso que faz com que os nossos espetáculos, de alguma forma, eles dialoguem agora. Uma Certa Mãe Coragem fala de uma mulher que viaja durante a guerra, aquela guerra, como é o nome da guerra dos 30 anos? Eu esqueço o nome. Ela percorre os vários lugares da Europa durante a guerra vendendo coisas. Ela tem uma barraca que vende de tudo, de armamento a comida. E ela mantém os filhos assim. E ela vai perdendo os filhos para a guerra, todo dia. Nesse espetáculo, a gente contou a história de uma mãe que tinha 8 filhos. Não, 8 não. Quantos filhos tem, Tânia, Maísa? 14 filhos. E o marido abandona ela. Abandona total, sabe? Ela conta essa história, como ela foi abandonada. Sem dinheiro para absolutamente nada. E ela cria os 14 filhos, assume o terreiro de candomblé, que a mãe entrega para ela, e ela cria os 14 filhos. E assim, sem homem, sem marido. Ela nunca dependeu de marido para nada. Ela, sabe, é incrível a história dela. Então, a gente pega Mãe Ilza e coloca no centro da cena para compartilhar com outras mulheres que estavam ali na plateia uma história que é uma guerra particular, mas que é a guerra de tantas e tantas mulheres, inclusive algumas deviam estar na plateia. Então, é meio isso, né? A gente, eu acho que o papel do teatro que a gente assume, e eu acho que é o papel do teatro épico, é esse de você mudar a lógica do que a gente vê dia a dia na sociedade, né? De você apresentar outros formatos, ou de pelo menos dizer assim, se fosse comigo, seria assim. E essa é uma atitude que a gente cobra dos nossos atores e atrizes, que é essa de se perguntar o tempo todo: e se fosse comigo? O que eu faria? Então, em cena, durante a cena, é preciso que se pergunte isso o tempo todo, né? Acho que aquele palhaço lá da minha primeira inserção no mundo ali do teatro, das artes cênicas, aquele modo que eu exijo de todo ator, sabe? Assim, é você se perguntar: e se eu fosse a mãe? E se eu fosse o filho, como eu faria? Também essa atitude de distanciamento do ator com o personagem é fundamental para que a gente delineie aí, em torno de cada micro-história, as centenas de histórias que estão na plateia, né? Isso é bacana. A gente montou Vida de Galileu, é um espetáculo que eu gosto muito. Você viu, Elisa?
Você viu, né? E Elisa era naquele uma criança, casarão, né? né? No Você casarão. era uma criança, né? Eu estava no ensino médio. Pois é, a gente montou a vida de Galileu e era... A vida de Galileu é uma aula do exercício do teatro épico de Brecht. O próprio texto vai te arrumando isso, né? Naquele momento, o Teatro Popular de Ilhéus estava fazendo 10 anos e a gente resolveu contar a história de Galileu meio que comparando, guardando todas as distâncias e proporções, contando um pouco da história de Équio, que é o diretor, fundador do Teatro Popular de Ilhéus. De como era a visão de Équio de teatro. E aí, Vida de Galileu é de fato, um exercício é um apontamento de Brecht sobre o que para ele é teatro, né? E aí ele, obviamente, ele usa a ciência para falar do teatro, mas são universos que eu considero inseparáveis, né? A ciência e o teatro. E o nosso espetáculo era cheio desses elementos, né? De como a gente constrói o teatro épico nessa montagem. Então, por exemplo, o espetáculo tinha 4 horas e meia de duração. Ele circulava num casarão antigo e a gente ia tomando algumas atitudes para gerar os efeitos ou criar esses efeitos de distanciamento. Então, por exemplo, o Papa, que é um personagem riquíssimo, né? Que inclusive Brecht fala sobre ele, tem uma montagem dele que é muito comentada, como o cardeal Barberini ele é nomeado Papa, e aí tem todo o processo de paramentá-lo, né, com as vestimentas de Papa, com toda a estrutura de Papa. E aí, no nosso espetáculo, a gente, não sei se você lembra, Elisa, a gente criou uma redoma do lado de fora. E lá dentro estava o cardeal e o Papa. E tem uma conversa entre eles dois. E nesse biombo que a gente criou, imenso, tinha buracos com a fechadura desenhada. Então, eram buracos de fechadura. Um ator dizia assim, olha, gente, é muito difícil conseguir uma audiência com o Papa, mas o Teatro Popular de Ilhéus conseguiu alguns buracos de fechadura. Vem, vem, vem. Aí o público ia e ficava olhando no buraco da fechadura e a cena acontecia lá dentro. Muito mal iluminada, 2 mulheres fazendo o papel de Papa e de cardeal. E aí acontecia todo o processo de paramentação, só que no nosso caso, ao invés de paramentar, a gente ia desnudando, a gente ia tirando os paramentos. Acho que constrói um diálogo riquíssimo sobre o que representa a igreja hoje, né? Ou de como a igreja pode ser vista hoje também. E era uma cena que eu adorava muito, né? É um espetáculo riquíssimo, assim, de muita... Era uma vida, né? 4 horas e meia de espetáculo, era uma vida que acontecia. Os atores tinham fome, faziam lanche, era uma loucura para fazer. E um jantar, não tinha? Tinha um jantar no final, que era servido pelos atores, baião de 2, obviamente, né? Era um baião de 2 servido, com vinho. E tinha uma coisa muito legal. Antes do espetáculo, tinha um grupo de astrofísicos da Universidade Estadual aqui, que apresentavam para o público, que só podia ser 44 pessoas por noite, apresentavam ao público o mapa do céu daquela noite e entregava réplicas de luneta com a mesma distância da última luneta de Galileu. Então, era exatamente réplica da última luneta de Galileu. E eles podiam, com o mapa, apontar a luneta e ver coisas ali. No primeiro intervalo do espetáculo, tinha lá no pátio, onde a gente montava a redoma do Papa, tinha um observatório com
telescópios gigantescos, com um sistema solar em miniatura, com projeções das luas de Júpiter e tal. Então, tudo que acontecia lá dentro na encenação, as pessoas podiam ver no telescópio gigante, né? Então, dependendo da noite, a descoberta de Galileu estava bem nítida ali para quem quisesse olhar no telescópio, era muito bacana. E eles podiam fazer perguntas, né? Então, tinham 2 intervalos de 10 minutos. Então, durante o intervalo, tinham caixas com pranchetas, papel e caneta. Eles podiam fazer perguntas que, durante o jantar, a gente respondia algumas, e as outras, a gente criou um banco de perguntas e respostas no Google Docs, e a gente respondia para todo mundo, tudo, né? Então, tinha perguntas para os astrofísicos, perguntas para os atores, músicos, pergunta para mim. No final, rendeu um material assim robusto de conteúdo mesmo, que a gente, inclusive, apresentou em Lima, em algumas universidades na América Latina, o resultado desse trabalho. Então, Elisa, isso, né, eu acho que transforma essa história que parece tão distante numa história tão nossa e tão atual, né, tão hoje, porque são temas necessários para hoje. Acho que o título do seminário, qual é? Teatro Necessário, né? Teatro Necessário. Isso. É isso. O que torna um teatro necessário hoje é o nível de aprofundamento do diálogo que ele promove com o público. E isso pode acontecer de inúmeras formas, né? Não existe uma regra, não existe um formato. Isso pode acontecer de 1000 possibilidades, né? Eu acho que é o grande fascínio que o teatro continua gerando, né? Mesmo com televisão, mesmo com cinema e mesmo agora com streaming, acho que o teatro continua vivíssimo, né? Por isso, porque ele é aqui e agora. A gente atualiza nesse momento. Então, vamos entrar em cena agora, e a gente precisa dialogar sobre o que aconteceu ontem aqui na cidade. E isso acontece, né? E a gente consegue fazer isso. Eu não sei se eu te respondi. Maria Eduarda disse que é uma das mães representadas no texto que estamos... com certeza, a mãe de Gorky. Quer dizer, dizem que Mãe Coragem e Seus Filhos é a continuação de A Mãe. A mãe termina com ela dizendo... não. A mãe termina com ela com uma consciência totalmente, né, rearticulada. Mãe Coragem, os fuzis da senhora, a mãe dos fuzis da senhora Carrá, é como se fosse a mãe de Gorky já no processo lá, e a mãe de Mãe Coragem e Seus Filhos é um pedaço dessa mãe de Gorky aí. É um texto que permeou a dramaturgia de Brecht em várias histórias, né? A mãe de Gorky reaparece. Porque é incrível, né, gente? É incrível. A mãe... não só o texto de Brecht, acho que o texto de Brecht é muito bacana, mas o romance de Gorky é um negócio espetacular, é gigante demais. Acho que não vai acabar nunca aquele negócio ali. Ano após ano, quando a gente se depara com a mãe de Gorky, a gente se depara com o feminino lutando hoje, né? É como se fosse agora, é incrível. Mas eu gostaria de ver vocês lendo aí, porque eu já falei demais e daqui a pouco acaba o tempo e a gente não vai ver
a leitura da mãe. A gente podia ler agora. A Luísa está aí, é a única que eu não estou vendo na tela. Ah, tá aí, Luísa. Então, vocês querem ler agora? Eu quero só saber se eu tô travando para vocês, porque eu fiquei sem Quem está falando é o Vitor? luz e tô usando a internet do celular. Ixi, ele está Tá travando. travando. Bastante. Travando muito. Mas você que está conseguindo ouvir tudo e ver tudo sem travar? Só consigo ouvir. Beleza, Vitor. Então você ouve. Madu, você pode ler o coro que o Vitor estava lendo? Então vamos lá. Acho. A voz dele está chegando até agora. Deixa eu terminar. Está vindo aos poucos em prestação. Imprevistos do online. Mas de resto, Andressa, Duda e Luísa. Podemos começar? Sim. Bom dia, gente. A gente vai apresentar agora, a gente vai fazer uma leitura da cena 10, que é: na tentativa de ultrapassar a fronteira finlandesa, Pavel Vlasov foi preso e fuzilado. Pavel Vlasov é o filho de Pelageia Vlasova, que é a nossa mãe. E ele estava preso, ele foi exilado para a Sibéria, e ele conseguiu ultrapassar a fronteira, mas quando isso aconteceu, ele acabou sendo preso e fuzilado. Agora essa cena está passando na casa do professor, que é onde a Pelageia está ficando, e ela está sentada na cozinha com uma carta entre as mãos, quando um coro de trabalhadores revolucionários canta para ela. Camarada Vlasova, seu filho foi fuzilado, mas ao dirigir-se ao paredão de fuzilamento, era um paredão feito por seus iguais que se dirigia, e as armas que lhe apontavam o peito e as balas eram feitas por seus iguais. Já tinham partido ou sido expulsos, mas para ele ali permaneciam na obra das suas mãos. Nem sequer os que sobre ele atiraram eram diferentes ou eternamente irrecuperáveis. Além disso, acorrentavam-se no cadeias forjadas por camaradas para acorrentar os camaradas. As fábricas se adesavam. Ele via pelo caminho chaminés e chaminés. E como era manhã, pois costumavam levá-lo sempre de manhã, estavam vazias. Mas ele sempre as via repleta com aquela multidão, que sempre aquecera e ainda crescia. Mas agora, seus iguais o levavam ao paredão, e ele, que entendia, também não entendia. Então aparece à porta da casa do professor 3 mulheres. Quem vai ser eu, que ela vai fazer, que é a sobrinha da Vera. Nós devemos esquecer todas as desavenças com a Vlasova e, como cristãs, sentar-nos com ela e mostrar a nossa compaixão. Querida senhora Vlasova,
A senhora não está só nesses dias difíceis. A casa inteira sofre com a senhora. Tomem uma xícara de chá. Isso reconforta. Está um pouco melhor agora? A senhora está tão tranquila, senhora Vlasova. Mas a senhora tem razão. Estamos todos nas mãos de Deus. Lu, não dá para te ouvir, não sei por quê. Está muito baixo. Enquanto a Lu conserta o microfone, uma coisa muito importante que vocês precisam saber é que essas 3 mulheres chegaram com uma Bíblia embaixo do braço e uma panela de sopa. Agora vocês me ouvem melhor? Super bem. Ótimo. Marcos, você pode voltar? Oi? Volta do começo, por favor. Só Claro. Nós devemos esquecer todas as desavenças com a Vlasova e, como cristãs, sentar-nos com ela e mostrar a nossa compaixão. Querida senhora Vlasova, a senhora não está só nesses dias difíceis. A casa inteira sofre com a senhora. Tomem uma xícara de chá. Isso reconforta. Está um pouco melhor agora? A senhora está tão tranquila, senhora Vlasova. Mas a senhora tem razão. Estamos todos nas mãos de Deus. E Deus sabe o que faz. A gente pensou que podia ajudar em alguma coisa. Na certa não vai poder cozinhar direito nesses dias. Trouxemos uma panela de comida. Basta esquentar. Muito obrigada, Lídia. É muita amabilidade sua ter pensado nisso. É mesmo uma grande amabilidade de todas terem vindo aqui. Querida Vlasova, eu trouxe também uma Bíblia. No caso de a senhora querer ler alguma coisa, pode ficar com ela o tempo que quiser. Agradeço-lhe a boa intenção, Vera. É um belo livro. Mas será que ficaria muito ofendida se eu não aceitasse? Antes de partir para as férias, o professor me autorizou a utilizar todos os seus livros. Eu só pensei que agora não iria querer ler os seus jornais políticos. A senhora os lê todos os dias? Sim, leio. Senhora Vlasova, a Bíblia para mim tem sido frequentemente um consolo. A senhora não tem nenhuma fotografia dele? Não. Eu tinha algumas. Mas depois nós destruímos todas, para que a polícia não as apanhasse. Sempre se gosta de ter alguma recordação, né? Ele devia ser um belo rapaz. Agora eu me lembro que ainda tem uma fotografia assim. Isto é o seu mandato de captura. Ele recortou para mim de um jornal. Senhora Vlasova, está claro como água que seu filho se tornou um criminoso. Não tinha qualquer crença e a senhora também jamais ocultou seus sentimentos a esse respeito. Eu devo dizer que nunca perdeu a ocasião de dizer o que pensa de nossa crença. Não, Vera. E agora, por acaso, não mudou de opinião? Não, Vera. Então continua convencida que o homem só com a razão pode fazer tudo? Eu bem que lhe disse, Vera, que a senhora Vlasova com certeza não ia mudar de opinião. Mas eu já ouvi durante a noite do outro lado da parede como a senhora tem se lamentado. Desculpe? A senhora não precisa se desculpar. Não falei com essa intenção. Mas diga, foi a razão que a fez chorar? Não.
Então a senhora pode ver até onde se pode ir com a razão. Não foi a razão que me fez chorar. Mas quando eu parei de chorar, foi a razão que me fez parar. Porque a razão estava com Pavel. Foi bom o que o Pavel fez. Por que então ele foi fuzilado? Estavam todos contra ele? Sim, mas todos que estavam contra ele estavam também contra si próprios. Senhora Vlasova, o homem necessita de Deus. Ele é impotente contra o destino. Nós costumamos dizer, o destino do homem é o homem. Querida senhora Vlasova, nós no campo... A minha sobrinha está aqui apenas de visita. Nós no campo pensamos de maneira diferente. Aqui a senhora não tem a semente na terra, mas o pão no cesto. Vê apenas o leite, não vê a vaca. Não passam a noite sem dormir quando a trovoada percorre o céu. E para a senhora, o que é o granizo? Eu compreendo. E nessas situações rezam a Deus? Sim. E depois vem a trovoada e o granizo. E a vaca também adoece. Ainda não há para suas bandas nenhum camponês que esteja segurado contra as más colheitas e contra as pestes do gado? O seguro ajuda quando as rezas não adiantam. Portanto, vocês não precisam mais rezar a Deus quando a trovoada correr os céus. Vocês precisam estar segurados. Isso os ajudará. Se Deus é tão pouco importante, pior para ele. Ainda resta a esperança de que depois de desaparecer dos campos, desapareça também das suas cabeças. Na minha juventude, as pessoas ainda acreditavam piamente que ele fosse um velho que habitava em algum lugar do céu. Depois, apareceram os aviões e nos jornais colocaram que no céu tudo podia ser medido. Ninguém mais falou de um Deus que habitava no céu. Em compensação, agora se ouvia a opinião de que Deus era como um gás que não estava em parte alguma e, no entanto, estava em todas as partes. Mas, ao ler-se a composição dos gases, não constava Deus, e nem como o ar pôde manter-se, pois o ar já se conhecia. Assim ele foi sempre se rarefazendo, e por assim dizer, como que se volatilizou. Agora lê-se, de vez em quando, que ele nada mais é que uma concepção espiritual, e isso ainda é bastante suspeito. Então a senhora acha que ele não é mais tão importante, já que a gente nem nota? Tá desligado seu microfone. Não se esqueça nunca, senhora Vlasova, o porquê Deus levou seu Pavel. O Czar o levou, e não esquecerei nunca o porquê. Foi Deus quem o levou, e não o Czar. Lídia, eu ouvi que Deus, que já levou o meu Pavel, pensa agora, no próximo sábado, levar também a sua casa. É verdade? Deus despejou a senhora? Eu a despejei porque estava há 3 meses sem pagar o aluguel. Então, Vera, quando... Fechou o microfone, Andressa. Ai, desculpa. Então, Vera, quando Deus determinou que a senhora não recebesse 3 aluguéis, o que fez a senhora? Pôs a Lídia no olho da rua. E a senhora, Lídia? O que fez a senhora quando Deus determinou que a senhora deveria ir parar no olho da rua? Eu gostaria de sugerir que a senhora peça emprestada a Bíblia à senhoria. Quando estiver sentada à beira da calçada, no frio, a senhora poderá ler para os seus filhos as páginas onde se diz que devemos temer a Deus. Se a senhora tivesse lido mais a Bíblia para o seu filho, ele ainda viveria. Mas muito mal. Ele viveria muito mal. Meu filho não temia tanto a morte, mas se assustava com a miséria que em nossa cidade salta aos olhos de todos. A nós horroriza a fome e a degradação daqueles que a sofrem e daqueles que a preparam. Não temam tanto a morte, mas a insuficiência da vida. De que lhe serve temer a Deus, Lídia? A senhora devia antes temer a Vera. Não foram os desígnios insondáveis de Deus que levaram meu Pavel, mas sim os desígnios sondáveis do Czar. E se a Vera a pôs na rua, foi porque um homem que vive num palacete e não tem em si nada de divino a despediu do seu emprego. Por que falar de Deus? Dizem-nos que na casa de Deus há muitas moradas, mas que elas enrostou são muito poucas e o porquê disso ninguém nos diz. Me dê aqui a Bíblia, Vera. Na Bíblia está muito claro: amai o próximo. Por que a senhora me despejou? Me dê a Bíblia e eu vou lhe mostrar.
Agora está claro que o Pavel foi fuzilado porque era um operário e estava ao lado dos operários. Então ela agarra a Bíblia. Me dê a Bíblia aqui, eu vou lhe mostrar. Para isso não lhe empresto a Bíblia. Para isso não. Para que então? Para coisa boa não há de ser. Isto é a palavra de Deus. Certo. O seu Deus não serve de nada se eu não o perceber. Agora, eu vou abrir a Bíblia precisamente onde fala nos atentados contra a propriedade alheia. Eu quero esse livro. É minha propriedade. Assim como a casa toda, não é? E elas rasgam a Bíblia. Agora rasgou-se. Antes a Bíblia rasgada do que a sopa entornada. Se eu não acreditasse que lá em cima existe um Deus que a todos castiga, bons e maus, eu entraria ainda hoje para o partido de Pelageia Vlasova. Está vendo? Está vendo, Pelageia, para onde a senhora levou a Lídia? Foi por falar assim que seu filho foi fuzilado. E você não merece nada melhor. Vamos. Infelizes. Pavel. Acaba aí a cena. É incrível, né? Esse é um tema recorrente em muitas peças, né, de Brecht. Me lembra uma cena de Vida de Galileu que a gente chama de uma conversa. Depois eu vou te mandar esse texto, Elisa, porque ele tem... A gente mexeu muito nele, né? É um texto de Brecht, mas a gente mexeu muito. A cena começa com os músicos cantando, e aí eu não lembro se essa letra é minha ou se é a letra que está na peça, né? Assim, Galileu e a ciência vão mal, obrigado. Um monge moço que não fora convidado, filho de pobre, gente pobre, quer saber como saber se descobre, quer saber como saber. E aí o pequeno monge diz para ele, Senhor Galileu, há 3 noites eu não durmo. Eu não consegui conciliar o decreto que eu li com o satélite de Júpiter que eu vi. Decidi que rezava a missa hoje cedo e vinha ver o senhor. Aí Galileu pergunta, para me dizer que não há satélites de Júpiter? Aí o monge diz, não. Mas consegui perceber a sabedoria do decreto. Esse decreto é o decreto que proibia Galileu de avançar nas pesquisas dele. Esse é um decreto real, é porque eu não estou vendo aqui o texto dele. Mas, bom, aí o pequeno monge diz, não, mas consegui perceber a sabedoria do decreto. O decreto me fez ver que a pesquisa desenfreada é perigosa para a humanidade, e eu decidi renunciar à astronomia. Apesar disso, ainda faço questão de submeter ao Senhor os motivos que podem levar, mesmo o astrônomo, a desistir da elaboração de uma certa teoria. Aí Galileu diz, pois eu lhe digo que esses motivos eu conheço bem. E aí o pequeno monge fala, entendo que o senhor esteja amargo. O senhor está pensando em certos poderes extraordinários de que a igreja dispõe. Aí ele diz, por que não diz de uma vez instrumentos de tortura? Aí o pequeno monge fala, mas quero lembrar outras razões. O senhor permita que eu lhe fale de mim. Nasci no campo, sou filho de camponeses. São gente simples, sabem tudo sobre a oliveira, mas pouco além disso. Observando as fases de Vênus, vejo os meus pais diante de mim, sentados diante do fogão, com a minha irmã comendo seu queijo. Acima deles vejo o teto escurecido pela fumaça de muitos séculos, e vejo bem as suas mãos velhas e deformadas segurando a colher pequena. A vida deles não é boa, mas até a sua desgraça manifesta uma certa ordem. São os vários ciclos, desde os dias de lavar o chão, até as estações no olival, até o pagamento dos impostos.
há regularidade nos desastres que eles sofrem. As costas de meu pai vergam, mas não é de uma vez, é um pouco mais em cada primavera, trabalhando nas oliveiras. E os partos é a mesma coisa. Vinham regularmente até deixar a minha mãe acabada. Para subir por esses caminhos desgraçados, arrastando um cesto e pingando suor, para parir os filhos e até para comer, é preciso ter força. E essa força, de onde é que eles tiram? Se não do sentimento da constância e da necessidade, que lhes vem olhando os campos, olhando as árvores, que reverdecem todos os anos, vendo a igreja pequena, ouvindo a Bíblia aos domingos. Eles estão seguros, foram ensinados assim, de que o olho de Deus está posto neles, atento, quase ansioso, de que o espetáculo do mundo foi construído em torno deles, para que eles, os atores, pudessem desempenhar os seus papéis, grandes ou pequenos. Que diria minha gente se ouvisse de mim que moram num pedaço pequeno de rocha que gira ininterruptamente no espaço vazio, à volta de outra estrela, um pedaço entre muitos, sem maior expressão? Para que tanta paciência e resignação diante da miséria? Elas não ficariam sem cabimento? Qual é o cabimento da Sagrada Escritura que explicou tudo e que disse que tudo é necessário? O suor, a paciência, a fome, a submissão, se ela agora está toda errada? Não. Eu vejo os olhos deles ficando ariscos, vejo como descansam a colher, vejo como eles se sentem traídos e esbulhados. Então o olho não está posto em nós, é o que pensam. Nós é que precisamos cuidar de nós mesmos, sem instrução, velhos e acabados como estamos? Nenhum papel nos foi destinado, afora este papel terreno e lamentável, numa estrela minúscula, inteiramente independente, que não tem nada girando à sua volta. Não há sentido na nossa miséria. Fome não é prova de fortaleza, é apenas não ter comido. Esforço é vergar as costas e arrastar não é mérito. O senhor compreende agora a verdadeira misericórdia maternal, a grande bondade da alma que eu vejo no decreto da Santa Congregação? E aí, gente, vem a resposta de Galileu, que eu acho que é, na real, a resposta sobre o que é teatro, né? Sobre o que é fazer arte, o que é fazer ciência. E é incrível como a mãe, como Vida de Galileu, como Os Fuzis da Senhora Carrá, como Mãe Coragem e Seus Filhos, como quase tudo que ele escreveu fala exatamente de um Brasil de hoje, em que se nega a ciência, em que se tira o recurso de pesquisa das universidades, em que se promove a miséria, né? E tudo justificado por uma religiosidade tosca, né? Pobre, amarga, triste. Os caras, eles pregam a palavra de Deus com uma maquininha de cartão de crédito passando na plateia. Então, é incrível como... É isso. Acho que o teatro épico de Brecht continua vivíssimo e a gente pode se apoderar dele sempre que for possível, sempre que quisermos, olhando bem os direitos autorais, porque a família dele é danada para cobrar. É o ganha-pão deles, né? É muito caro, mas eu acho que está super vivo. O Romualdo, essa religiosidade que você falou, mas é branca, elitista e está no poder, né? Isso que a gente tem que se submeter. E eu queria falar da atuação dos jovens, que eu acho maravilhosa, assim. Eu também sou do grupo de convivência dos professores aí do Paideia. E cada atuação deles, assim, é disciplina nossa, né? Eu não ajudo, mas eu conheço as meninas que fazem esse trabalho com eles, é maravilhoso, assim, tanto, né, nesse texto, quanto na apresentação, na semana passada, né? Essa Rua Fosse Minha, achei muito legal, a peça inteira, a produção, a atuação, foi tudo muito
teatro é o que você falou, né? É o mágico. Eu também vim daquele grupo antigo, né? Que via no circo, que furava lona, e via na figura do palhaço essa representatividade, assim, da graça, do humor, da beleza, da inocência e de tudo que a gente estava precisando na infância, né? E o bacana é ver como eles se apoderam, né, do discurso. Como eles tomam conta do discurso. O discurso não é de Brecht quando eles estão lendo. O discurso é deles. Isso é que é bacana. É muito lindo mesmo. E você fala tanto da figura da mãe. Aqui eu passei um tempo lá na Bahia, minha mãe é da Bahia também, mas a gente não teve muito contato quando ela faleceu, era muito pequena. Então, mas eu tenho minha tia lá da Bahia, porque aqui em São Paulo a gente é uma mãe tudo, mãe ir para casa, mãe ok. Mas lá na Bahia a mãe é a rainha, né? A rainha da casa, é a rainha do lar, é a mais amada, a mais querida. É tão engraçado isso, assim, essa cultura, eu acho muito bacana assim, de vocês. Mãe aqui na Bahia é engraçado mesmo. Outro dia eu estava contando, né, de minha mãe aqui e Tânia, minha companheira, ela se assusta porque ela diz assim: gente, sua mãe te torturava. Porque eu era pense no demônio da Tasmânia de Ibicaraí, que quebrava a cabeça dos meninos na rua, que jogava pedra nas vitrines das padarias, que fazia o diabo, fazia. E minha mãe me batia diariamente, era uma surra atrás da outra. E é engraçado porque mesmo depois de 20 e tantos anos, já quase perto de casar, ela ainda veio para cima de mim e disse: eu vou lhe dar uma surra, seu moleque. Mas é isso, né? A mãe aqui tem uma coisa de sei lá, a gente vivencia ou a gente se relaciona com a mãe de uma forma muito quase religiosa, né? Ela é sagrada, a mãe é sagrada. Não, fale de minha mãe. É muito bacana. Obrigada, Romualdo. A gente, na verdade, passou um pouquinho do horário. Alguém quer falar alguma coisa? Tem tanta gente aqui, não sei. Fique à vontade, viu? Quer dar uma palavrinha final ainda? Eu tenho tempo. E obrigada por esse texto de Vida de Galileu, Romualdo. Nossa. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar para você. É muito bem legal. A gente estava discutindo. Eu tenho uma peça gravada na íntegra em mini DVs. É do tempo das mini DVs. O que é isso, mini DVs? Mini DV é uma fitinha pequenininha assim, que é de uma câmera filmadora específica, algumas, né? Então a gente gravou o espetáculo todo na câmera com mini DV. Então são. E não tem como converter essa filmagem? Não, a gente não conseguiu. A gente já fez um DVD do espetáculo, mas ele se perdeu. Mas as mini DVs continuam arrumadinhas, guardadinhas. A Elisa não é da época do mini DV, não. Não Ela é, não. É da época do CD. Deixa não é, lá, não. como áudio. Mas, olhe, a gravação é perfeita. Só que o espetáculo era muito escuro. O espetáculo era iluminado com pouca luz, né? Tinha lanterna, candeeiro. Era muito pouca luz, mas é possível ver ainda naquelas mini DVs. Eu vou te mandar o texto e vou achar as mini DVs aqui para ver se a gente consegue fazer uma versão de 4 horas, pelo menos. Alguém quer falar? Aproveitar os minutinhos finais? Bom, eu só queria dizer que quem não tem muito conhecimento das obras de Brecht, assim como eu, quando ouve o Romualdo falar com tanta intensidade, né,
passa a ter muita vontade de conhecer, né? Não só ele, como a Suzana também, que fala de Brecht com muita paixão, né? E aí a gente fica cada vez com mais vontade de conhecer suas obras, os poemas. É muito bom isso. Parabéns, Romualdo. Abre a câmera, Antônio. Aqui no Brasil, a gente tem Fernando Peixoto, tem alguns livros. Esse aqui é um livro que eu gosto muito, de Gerd Bornheim, A Estética do Teatro de Brecht. É muito legal. E tem alguns livros de Brecht traduzidos, que são muito legais. Tem os cadernos de ensaio dele, que assim, é incrível ver os cadernos de ensaio de Brecht. Primeiro que do jeitinho que ele escreve a dramaturgia dele, ele escreve a teoria. É como se ele estivesse falando com a gente agora aqui. Então é muito bom de ler. A gente tem traduzido quase tudo, né? Além das peças, a gente tem traduzido muita coisa de teoria mesmo. Vale super a pena. E também vale muito a pena ler Rubini, Jean-Jacques Rubini. Isso é muito legal. A linguagem da encenação teatral. São 3 livros de Rubini que são muito importantes, de teoria, que eu acho que vale a pena a gente ler. Assim, não que isso seja assim, crucial ler esses caras, mas é bacana, a gente se diverte também lendo teoria, mas porque é isso, né? Muito do que a gente vive, a gente vive, né, na prática. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês, antes de encerrar aqui a minha participação, que eu já falei demais, mas assim, quando a gente fez A Vida de Galileu, tem um diretor de teatro de Recife, que é Carlos Carvalho. Ele é o criador do Centro de Pesquisa Teatral do Recife, o CPT Recife. É um cara assim, super bacana e um estudioso de Brecht. E ele escreveu uma crítica sobre o Vida de Galileu da gente, e foi a primeira vez que a gente, né, que montava Brecht e tal, a gente ouviu alguém dizer assim, o teatro épico do Teatro Popular de Ilhéus. Porque, de fato, não é o teatro épico de Brecht. É impossível a gente fazer o teatro épico de Brecht. Acho que as experiências dele lá na Alemanha, do pós-guerra, o cara ter vivido a Primeira Guerra, o entre guerras, que é a Guerra Civil Espanhola, e a Segunda Guerra Mundial, dá a ele um outro lugar na história e um outro lugar na construção da teoria dele e da prática dele. Então, é isso. Eu acho que a gente não vai fazer o teatro épico de Brecht, mas a gente vai fazer um teatro épico brasileiro, com todas as relações que a gente desenvolve no Brasil, né? E aí, na nossa experiência de encenação, em 2006, a gente montou um espetáculo que é Teodorico Majestade, As Últimas Horas de um Prefeito. Esse espetáculo, a criação de personagens, a gente utilizou xilogravuras. Vocês certamente conhecem aquelas capas dos cordéis, né, que são impressos em madeira. Os xilogravuristas entalham a madeira com o desenho e como um carimbo, isso aí, olha que lindo, J. Borges, é incrível. E aí eles imprimem a xilogravura. E assim, como ele mostrou aí, vejam que a figura é meio estática, né? Ela não dá a impressão de movimento, né? Ela está ali. É muito bacana ver
uma série de estilogravuras. E aí os atores criaram os personagens a partir disso, né? E a gente foi brincando como é que a gente deslocava o corpo, ou deslocava a coluna, para chegar numa coisa menos cotidiano, né? Menos o movimento que a gente faz diariamente. Bom, daí a gente montou, a gente tinha montado um espetáculo antes, que é a história engraçada e singela de Fuscão, Quase Capão e o Cabo Eleitoral. Nessa montagem, a gente pegou um texto de Fellini, o Federico Fellini, sobre um curta-metragem que ele produziu, criou, que é iClowns. E ele fala assim que ele criou o iClowns porque quando ele chegou em Paris para rodar o filme, sei lá, e ele pegou um táxi no aeroporto e ele olhava pela janela do táxi e ele via as pessoas passando, pareciam animais, uma girafa, um hipopótamo, um cavalo, e aí a gente começou a jogar na cena a partir de animais. Então, os personagens foram criados a partir de animais. E aí, um pouco depois disso, né, a gente começou a perceber que tanto a técnica que a gente usou para o Fuscão, quanto a técnica para o Teodorico, de criação de personagem, ela criava um efeito V, ela criava um efeito de estranhamento, de distanciamento. Os atores e as atrizes, eles não faziam de conta que era uma galinha ou era um cavalo. Era uma pessoa que tinha atitudes de cavalo, ou o que a gente imagina que são atitudes de um cavalo ser humano, uma galinha ser humano. Bom, e isso gerava na plateia a questão o tempo todo de é uma galinha? É um cavalo? Bom, lá na frente, a gente transformou isso tudo num exercício físico, que a gente chama de mondrongo, que é uma técnica para criar personagem. Meio que a gente desconstrói o corpo do ator para que ele construa de novo de outra forma. Por quê? Porque Ariano Suassuna, ele diz numa daquelas aulas de espetáculos dele, ele diz assim, a realidade, tal como se apresenta para a gente, ela é uma deformidade. O Senado votar o aumento de salário dos senadores. A Câmara de Deputados votar o aumento de salário dos deputados. As corrupções das maiores, o furar da fila, são deformidades. E aí a gente ficou se perguntando como é que a gente coloca na cena essa deformidade de modo que as pessoas façam o que Brecht preconiza, né? Que Elisa estava falando no começo. Como é que eu olho para o conhecido como se fosse estranho e para o estranho como se fosse conhecido? Como é que a gente cria isso em cena? Aí a gente inventou um negócio que é bem simples e que uma hora dessas a gente pode combinar de fazer juntos, que é equilibrar pedrinhas imaginárias no corpo. Então, os atores vão equilibrando pedrinhas, e isso vai dando uma deformidade no corpo, e depois isso pressiona o diafragma, a respiração não é a mesma, isso muda a coluna do eixo dela, e o não é o mesmo. Isso vai desconstruindo o corpo e promovendo a construção de um novo corpo cênico, que certamente vai provocar um efeito de distanciamento da plateia. Então, isso é muito bacana. A gente usa isso em tudo. Às vezes vai para a cena, às vezes não vai, às vezes é só como um elemento mesmo de criação.
Em Vida de Galileu, a gente pegou todos os personagens eclesiásticos e eles eram mondrongos. Em Teodorico, os personagens são tirados de uma corda, né, como um cordel, e aí eles são mondrongos, e à medida que eles vão ganhando vida, deixando de ser a xilogravura, eles vão assumindo uma postura mais comum, e lá no final, quando eles voltam para o cordão, eles se tornam mondrongos de novo. Então, assim, de um modo geral, é essa a técnica que a gente usa hoje e que eu acho que é o nosso modo de fazer teatro épico, que certamente a Paideia tem outros tantos. Sabe, a gente vai refazendo isso. Acho que isso é a grande sacada que Brecht deixa para a gente, que eu acho que a gente pode criar muito mais, né? Todo dia é uma invenção nova. Então é isso, eu queria deixar esse depoimento final aí para vocês. Obrigado e foi ótimo. Obrigada, Romualdo. Eu lembro bem dos mondrongos. Tenho lembranças. Que legal. Obrigada pela sua presença aqui no domingo de manhã, pelo seu tempo, pela conversa, pelos causos e contos. E obrigada. Espero que a gente tenha mais encontros como esse. Obrigada.